Salmo 60. Ó Deus, tu nos rejeitastes e nos espalhastes. Te irastes, ó, volta-te para nós. Tu tens feito tremer a terra e a fendestes. Sara as suas fendas, pois se desmorona. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas. Fizeste-nos beber o vinho do assombro. Deste aos que te temem uma bandeira, para elevarem por causa da verdade. Para que sejam livres os teus amados, salva-nos com a tua mão direita e ouve-nos. Deus pronunciou em sua santidade: eu me alegrarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Moabe é a bacia do meu lavatório, sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te sobre mim, ó Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha desprezado, e não saístes, ó Deus, com os nossos exércitos? Nos dê socorro na angústia, porque vã é a ajuda dos homens. Em Deus faremos proezas, porque Ele esmagará os nossos inimigos. Amém? Diga comigo: em Deus faremos proezas. Quem sabe o que é proeza? Proezas são maravilhas. Proezas são milagres. Proezas são coisas extraordinárias de Deus. Amém? Pessoa que faz proeza é uma pessoa que faz coisas incríveis. Coisas, no nosso caso aqui, que são coisas sobrenaturais. Milagres. Amém? E o salmista fala para o Senhor: em Deus faremos proezas. Fala comigo de novo, diga: em Deus faremos proezas. Amém? Ele esmagará os nossos inimigos. Queridos, nós estamos vivendo esse tempo tão tremendo e maravilhoso aqui na Resgate Vida, em que Deus está trabalhando as nossas vidas para, através de nós, fazer proezas. Amém? Eu estou crendo e eu posso ver com os olhos da fé tudo que está sendo profetizado aqui neste altar. Nós, os pastores da Resgate Vida. Deus está trabalhando, é um processo que Deus está fazendo para a igreja dele ver o poder dele. Para a igreja dele experimentar nessa terra o agir dele. Amém, queridos? Domingo passado nós aprendemos que temos que entrar na dimensão de Deus, sair da nossa limitação humana e entrar na dimensão de Deus. Amém? E hoje nós vamos ver uma passagem, uma história tão tremenda, em que o agir de Deus, ou na dimensão de Deus, houve proezas, alcançou vitória, e Deus foi exaltado. E é isso que Deus quer fazer e que Deus quer realizar na igreja dele. Diga: eu sou a igreja. Deus quer realizar em você e através de você. Amém? Que isso possa entrar em nosso coração, que isso possa ser algo que transpire, que nós possamos transpirar essa verdade e viver de verdade isso. Nós vamos viver nós vamos fazer proezas em Deus. Amém, queridos? Nós já estamos experimentando isso. Deus já tem realizado através da sua igreja, através do seu corpo. Vamos abrir lá em Êxodo, no capítulo 17. Êxodo capítulo 17, versículo 8. E veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E disse Moisés a Josué: escolhe-nos varões e sai, peleja contra Amaleque.
amanhã eu estarei sobre o cume da colina, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como lhe disse Moisés, pelejando contra Amaleque. E Moisés e Arão e Hur subiram ao cume da colina. E acontecia que quando levantava Moisés a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a sua mão, prevalecia Amaleque. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E se assentou sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim houve em suas mãos firmeza, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso para memória no livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto Amaleque levantou a mão contra o trono do Senhor, o Senhor guerreará contra Amaleque de geração em geração. Amém? Que história maravilhosa, né, queridos? A história do povo de Deus, a história de vencedores, a história de quem foi chamado para vencer, de quem tem um chamado para vencer. E aí, o que significa isso? Aqui nós podemos trazer para o nosso entendimento espiritual que Amaleque é uma obra da carne. E Israel, aí no versículo 8, olha, e veio Amaleque e pelejou contra Israel. Existe uma guerra constante, existe ou não existe? A palavra de Deus diz isso. Entre quem? Entre a carne e o espírito. Porque um se opõe ao outro para que não façam aquilo que tem que ser feito, a vontade dele. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. E existe essa guerra. E aqui Amaleque representa a nossa carne. E Israel, a nossa vida espiritual. Amém? Então fique atento para você entender onde Deus quer nos levar e de que forma nós temos que agir para poder vivermos e fazermos proezas em Deus. Amém? Quantos querem fazer proezas em Deus? Amém. Eu sei disso. Nós estamos vivendo isso e Deus está nos levando para isso. Amém? Então, queridos, a carne vai estar sempre guerreando contra o espírito. Mas não vai acabar. Enquanto você estiver vivo nessa terra, vai ter carne guerreando. Enquanto nós estivermos nessa terra, sempre vai ter um convite. Sempre vai ter tentação. Sempre vai haver situação em que você vai ter que decidir entre a carne, em fazer a vontade da carne, ou fazer a vontade de Deus, que é a vontade do Espírito. Amém? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Espírito está ligado diretamente com Deus. Mas a nossa alma, a nossa vontade, a vontade da nossa carne, ela é natural, ela é carnal, ela é pecaminosa. A nossa natureza carnal, entende? Mas a gente sempre vai tê-la. A gente tem que fazer morrer essa vontade durante toda a nossa vida e fazer prevalecer o Espírito. É uma guerra, sabe, queridos, que existe um lutando contra o outro, e só vence aquele que receber a arma. É os dois lutando mão a mão, mano a mano. Já viu uma luta mano? Onde que tem luta mano a mano, né? MMA, né? Essas coisas, né? MMA é... Como é que é o nome das lutas aí? Tem várias. Agora imagina uma luta dessa, karatê, sei lá, só usa a mão. Alguém entra com uma arma. Quem é que vence? Na hora que o cara faz uma posição assim, o outro já aciona a arma, já destrói. É ou não é? E nós temos o poder de dar a arma, ou para a carne, ou para o espírito. Entende isso? Como é que você dá essa arma? Que arma é essa? É a tua vontade.
Quando você se rende à vontade da carne, você está fortalecendo, você está armando a carne para ela vencer o espírito. Mas quando você faz a vontade de Deus, quando você se volta para as coisas de Deus, você fortalece o espírito para que ela possa derrotar a carne. Você arma o espírito para ela derrotar a carne. E aí a espada, você entrega na verdade a espada, né, que é a palavra de Deus, para o espírito. Quando você entrega a espada para o espírito, então você dá a arma para ele vencer a carne e vencer o inimigo e conseguir vitória em todo o tempo. Amém? Em nome de Jesus, fiquem atentos. O versículo seguinte diz: e disse Moisés a Josué: escolhe-nos varões e sai, peleja contra Amaleque. Olha só, aqui é um chamado para a igreja, para que a igreja acorde, para que a igreja se prepare para lutar contra a carne. Porque se você não sabe que tem essa luta, você vive no pecado, você vive na ilusão, você vive cometendo erros e pecados, e nem percebe isso. E aqui é um chamamento de Moisés: olha, vai Josué, junta homens, vamos lutar contra Amaleque, vamos lutar contra a carne. É um chamamento para a igreja acordar, para lutar contra o pecado, para viver na santidade, para destruir as obras da carne. Nós precisamos aprender a destruir as obras da carne. E quais são as obras da carne? Quem sabe? Está lá em Gálatas. Quem mais? Invejas, porfias, ciúmes, prostituição, lascívia, mentira, dissensão, contendas. Sabe, queridos, todas essas coisas, prostituição, inimizade, tudo isso é obra da carne. Tudo isso é obra da carne. Ciúmes, glutonaria, beberrice, tudo isso é obra da carne. Mas o fruto do Espírito, logo em seguida já viu o fruto do Espírito, diz que é o quê? Amor, bondade, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, não é? Essas coisas são do Espírito. E essa é a nossa escolha todos os dias: viver segundo o Espírito ou viver segundo a carne. E o chamamento para a igreja é: vamos destruir as obras da carne. Vamos destruir as obras da carne. Amém? Vou ler de novo o versículo 9. E disse Moisés a Josué: escolhe-nos varões e sai peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume da colina e a vara de Deus estará na minha mão. Moisés representa quem? Jesus, o libertador. E Jesus está o tempo todo falando: olha, eu estou com você. Pode começar, que amanhã você vai ter vitória. Você começa hoje, e lá à frente, logo em seguida, o Senhor está falando: eu estou com você, eu vou estar com vocês. Pode começar. Entende isso? Sabe o que Deus está falando? Que você vai obter vitória se você começar. Só pode obter vitória quem começar. Quem ficar parado não tem vitória. Quem não começar, quem não dá o primeiro passo, não chega a lugar nenhum. É ou não é? E para você vencer a sua carne, você precisa começar a viver no Espírito, a andar segundo a vontade de Deus. E Moisés está chamando. Vamos continuar a leitura. E fez Josué, e Josué obedeceu. E fez Josué como lhe disse Moisés, pelejando contra Amaleque. Começou uma guerra. Ah, não, hoje eu estou com vontade de beber. Começou a guerra. O que você faz? Não vou beber. Vou beber água. Vou beber suco, vou beber outra coisa. Mas não vou beber. Ah, minha carne hoje está querendo pecar. Pronto, a carne só quer pecar, queridos. A carne não quer nada mais. A carne quer pecar. E aí você faz uma opção de pecar ou não pecar. De ser feliz eternamente ou de ser feliz momentaneamente. Porque a gente vir aqui em cima e falar que o pecado não produz nenhum prazer, nós estamos mentindo. Porque a carne ela tem prazer no pecado.
Entende isso, querido? A carne tem prazer no pecado. Sabe? Eu me lembro, eu gosto sempre de falar isso porque foi uma experiência que eu vivi muito real. E eu ainda não estava totalmente firmado no Senhor. Antes de me converter de verdade, que eu falo que eu tive uma conversão e uma conversão de verdade. Que eu pensei no pecado. E eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. E minha carne desejava fazer isso. E eu fui atrás para realizar esse pecado. E tive prazer nisso. Mas a misericórdia de Deus é maior, amém, queridos? Porque se eu permaneço naquilo lá, a palavra de Deus diz o quê? Se eu permanecesse naquilo, que o salário do pecado é a morte. Sabe aonde eu iria parar, sabe, né? No caixão. E na morte eterna. E na morte eterna, que é o pior. A segunda morte. Entende isso? É a segunda morte. A primeira morte é a morte física. Amém? E a segunda morte é a morte espiritual. Então, para você não experimentar a segunda morte, você precisa estar vivo espiritualmente. Porque a primeira morte, todo mundo vai, fisicamente, todo mundo vai morrer. Amém? Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, nós não vamos passar pela segunda morte se estivermos vivos aqui na terra em Cristo Jesus. A segunda morte é para aqueles que não renasceram ou que não nasceram de novo. Entende isso? Vamos lá. O pecado, versículo 11. Não, eu estou aonde? 10, né? Isso, versículo 11. E acontecia que, quando levantava Moisés a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, prevalecia Amaleque. Olha só que interessante. Começou a guerra. Josué juntou os homens e foram batalhar contra Amaleque. E Moisés falou, amanhã eu vou para lá, eu vou estar lá com vocês amanhã, eu vou ficar lá, eu quero ver essa batalha. O Senhor está vendo a batalha, amém? Não pense que o Senhor está apático, não. Deus está vendo a sua guerra para manter-se santo, para ficar livre do pecado. E aqui Moisés, como líder, ele está vendo aquela batalha, e Moisés levantou a mão. E quando Moisés ficou com a mão levantada, Israel estava prevalecendo, o Espírito estava prevalecendo. Moisés cansou de levantar a mão, quando ele percebeu, tinha gente morrendo do povo de Israel, começando a perder a batalha. E ele levantava a mão, vitória. Entende isso? E aqui eu quero que você preste atenção neste momento, porque, diga comigo, em Deus faremos proeza. Sabe que existe uma luta injusta da carne contra o Espírito quando nós lutamos na nossa força. É uma luta injusta. Por quê? Porque a gente não obtém vitória, a gente só obtém cansaço quando nós lutamos por nós mesmos. E aquele momento em que Moisés levantou a mão sozinho, levantava a mão sozinho, representava o momento em que nós estamos tentando ser santo por nós mesmos, pelas nossas forças. Como é que acontece isso? Como é que a gente passa por essa situação? Quando nós não nos submetemos a Deus, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus, em oração, em fé, crendo que Ele é quem guerreia as nossas guerras. Que Ele é quem nos dá vitória, que é nele que nós obtemos vitória. E não em nós mesmos. Não existe em nós a capacidade de vencer a carne por nós mesmos. A gente vai até um limite. Chega num ponto em que a gente enfraquece. Por quê? Porque nós estamos numa luta injusta. É uma luta que nós não temos condições de lutar sozinho, pelas nossas próprias forças. Ninguém consegue vencer a carne se não for através do fortalecimento espiritual.
Ah, não, mas eu não estou orando, não, mas eu não estou, mas eu estou bem. Você está bem por um tempo, mas você vai, provavelmente, se você não se fortalecer espiritualmente, se você não orar, se você não ler a palavra, se você não vier para o culto, se você não estiver presente na congregação e na obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, a qualquer momento você pode fraquejar e começar a perder. E Deus não te chamou para perder, Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer. Ele nos chama de mais que vencedores. Amém, querido? Diga, eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Não é em você mesmo. Nós não somos mais que vencedores em nós mesmos. Ah, mas eu estou muito bem, pastor, não estou indo para a igreja, mas eu estou, ó. A pessoa falar para você que está muito bem e não está indo para a igreja, você pode desconfiar, meu irmão. Pode desconfiar. É questão de tempo. Não estou profetizando não, mas é verdade. Muitos que eu conheço, que deixaram de ir para a igreja, caíram em pecado. Caem em pecado porque não tem força em si mesmo. Não tem força em si mesmo. O que é o homem? O homem é pó. O homem é pó. Eu coloco ele para segurar 20 quilos por 10 minutos, assim, segurando assim, para cima. Quem faz exercício aí que fica, tem algum exercício assim? Que a pessoa fica segurando algum peso o tempo todo aí para ver resistência? Chega no limite, chega ou não chega? Chega no limite. Não é? Quem faz academia sabe disso. Tem um momento em que você não consegue, a tua carne não suporta mais. Você começa a tremer. É ou não é? Primeiro sinal de que você está ficando fraco. Começa a tremer. Não está conseguindo. E aconteceu isso com Moisés. E acontece isso se nós não estivermos em Deus. Amém? Olha só o próximo versículo. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Olha aí, começou a pesar. Se você ficar sem peso nenhum, com o braço aberto assim, quanto tempo você acha que você consegue ficar? 2 minutos? 3 minutos? Vai ficando, pesa ou não pesa? Imagina assim. Aqui ó, você segurando aqui, no sinal está fazendo uma cruz. Daqui a pouco você está bem assim ó. É ou não é? Olha só. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Preste atenção no que é a pedra. A pedra é o lugar onde você vai ficar firmado. Qual é o lugar que você fica firmado? Diga em Deus. Amém? A rocha da nossa salvação é Jesus Cristo. É nele que nós temos que ficar firmados. Colocaram Moisés em cima de uma pedra, ele sentou, cansado, os braços, ele falou, enquanto está prevalecendo, eu vou levantar a mão aqui, eu vou ficar na minha força aqui, vou ficar. Pesou, a força dele foi indo, foi acabando a força dele, e ele, gente, eu não estou conseguindo. Se eu fraquejar aqui, nós vamos perder. A carne vai prevalecer. E nós não podemos permitir isso, amém, queridos? Que a carne prevaleça. E aí, nós temos que entender que a palavra de Deus nos diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, você já tem um lugar de posição para se firmar e para se fortalecer, porque você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Tenta entender isso de uma forma bem romântica. Imagina você, os céus, com Jesus, e tem um assento especial para você. E aí Jesus fala, senta aqui meu filho. Aí você senta. E ali é o lugar de você reinar com Cristo. Aqui na terra. Porque você precisa crer verdadeiramente que você já está vivendo no reino de Deus. Que o reino de Deus já está sobre a sua vida. Quando Jesus veio e falou assim, olha, é chegado o reino de Deus. Quando Jesus chega em nós, nós entregamos a nossa vida, nós assumimos esse posicionamento e o nosso lugar em Deus. Amém? Esse lugar é no Senhor. Não é?
esse lugar é no Senhor. Meu lugar é no Senhor, nosso lugar é no Senhor, esse lugar de vitória, esse lugar, e aí a letra vai falando várias coisas, eu acho interessante, né? E o que mais me chama a atenção, outro dia, quem foi que falou sobre isso? Foi o pastor de não foi? A pastora Beatriz, alguma coisa que falou sobre essa música também, né? Falando que, falou de outra parte, mas eu gosto daquela parte que fala assim, há um lugar que quando se perde, é que se ganha, mas não é perder a batalha entre a carne e o espírito. Essa perda aqui, que fala a música, é a perder, liberar perdão. Você está perdendo, né? É uma grande perda, liberar perdão. Perdão é uma perda enorme. Quando você libera perdão, quando você age, você abre mão, você perde as coisas da carne, a vontade da carne, e fica com a vontade do Espírito sobre a tua vida. Amém? Então, Moisés foi sentado sobre aquela pedra, e você está sentado sobre a pedra chamada Jesus, nos lugares celestiais. E aí, queridos, olha só, e se assentou sobre ela, e Arão e Ur sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro de outro, assim houve em suas mãos firmeza, até que o sol se pôs. Arão chegou, viu que Moisés não estava conseguindo, falou, calma aí, vou segurar a tua mão aqui. Arão foi do outro lado. O que significa Arão e Ur? Arão e Ur representam o próprio Senhor Jesus e o Espírito Santo nos fortalecendo para vencer as nossas batalhas. Sem o apoio e sem a presença de Jesus e do Espírito Santo em nós, quem é Jesus? O Senhor. O verbo, a palavra de Deus, aquilo que foi liberado da boca de Deus para nós, o Filho de Deus, é a palavra de Deus que nos sustenta. Quando você lê a palavra, você está lendo Jesus, está conhecendo Jesus, e através de Jesus conhecendo o Pai, a Deus. E Jesus, Ele vem para nos ensinar, é tão maravilhoso, né? Tem uma frase que fala assim, que a Bíblia é o único livro em que você lê, né? Em todo o tempo que você leu, o autor está presente. Toda vez que você lê a Bíblia, Deus está presente. Jesus está presente. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Entende, queridos? E o Espírito Santo quem é? É o nosso ajudador, é o nosso consolador, é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos fortalece, nos ensina todas as coisas, e nos dá força, para mantermos as mãos levantadas. As mãos levantadas significa vitória. As mãos levantadas significa que você está vencendo. Se nós temos a presença do Espírito Santo, temos a presença de Jesus, nós estamos vencendo sempre. Por isso que não existe erro na palavra de Deus. Se Ele chamou de mais que vencedores, é porque Ele vai nos garantir todas as vitórias. Amém? Então, Arão chegou, segurou de um lado, Ur segurou de outro, e até o sol se pôr. Quando terminou a batalha, Israel prevaleceu. Israel saiu vitorioso. O Espírito prevaleceu sobre a carne. Amém? O Espírito tem que prevalecer sempre sobre a carne. E aí, queridos, nós precisamos aprender a confiar na força de Deus. E deixar de confiar na nossa própria força para lutar. Mas, pastor, tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço. Qual que é o nosso esforço? Qual que é o nosso trabalho? Pronto. Porque o trabalho isso significa esforço, não é? Trabalho é esforço. A palavra de Deus diz que nosso trabalho é confiar em Deus, é descansar em Deus. Dá para ficar cansado descansando em Deus? Não dá. Pode ser a maior luta que houver entre a carne e o Espírito, entre a vontade da carne e a vontade do Espírito.
Se é Jesus, se é o Espírito Santo que está com você, segurando as suas mãos, se você está firmado, está sentado nas regiões celestiais, está nesse posicionamento espiritual, então você não se cansa nessa luta. Ela pode ser a maior luta que for, você sai renovado, renova suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansa, caminha e não se fatiga. Está entendendo, queridos? A igreja precisa entender quem ela é em Deus. Se a igreja não sabe, se nós não sabemos quem nós somos em Deus, a gente fica numa luta injusta. E aí nós entramos naquele processo. Vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura e nem o poder de Deus. Olha só, o que nós precisamos conhecer para parar de errar, para parar de perder? Jesus e o Espírito Santo, a Escritura e o poder de Deus. É isso que nós precisamos. E como se consegue isso? Uma vida dedicada a Deus, em oração, em leitura da palavra, em viver na obra, fazer a vontade de Deus. O nosso trabalho é esse. Senhor, o que faremos para realizar as obras? Perguntaram para Jesus. E a obra, Jesus responde, é crer. Nós só precisamos crer verdadeiramente na palavra de Deus, no poder de Deus, nas Escrituras. Se nós aprendermos a viver, mas espera aí, como é que eu sei se isso é pecado ou não? Você sabe, o Espírito Santo te convence. Isso aí é a coisa mais fácil que tem para saber se é pecado ou não. Ah, não sei se isso é pecado. Sabe sim. Você pode tentar se enganar, falando assim, não, mas só um pouquinho, fica tentando se enganar de alguma forma. Ah, isso aqui não, você sabe que é pecado, porque você tem a unção. A palavra de Deus diz que não necessita que ninguém te ensine nada, porque vocês têm a unção do Santo. Entende isso? Agora, cabe a cada um de nós decidir se nós vamos ceder à carne ou se nós vamos viver no Espírito. Amém? E aí continua a leitura. Diz assim, e assim Josué desfez a Amaleque, olha a vitória, diga glória a Deus. E assim Josué desfez a Amaleque, e esse é o povo, ao fio da espada, derrotou, acabou, a espada é a palavra de Deus, né? Foi ao fio da espada, a palavra de Deus. Toda vez que você usar a palavra, você fortalece o Espírito. Amém? A carne não sabe manusear a palavra. Quando você apresenta a espada, que a palavra é a espada quem sabe manejar é o Espírito. Amém? Toda vez que você usa, você derrota a carne. Então, versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés, escreve isso para a memória no livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente, olha só que tremendo, eu totalmente apagarei a memória de Amaleque de debaixo dos céus. O que é isso? Você está falando, olha, a luta contra a carne, quando você vencer, a memória dela vai ser apagada. Você vai ter luta que vai sendo apagada, você nunca mais vai lutar aquilo. Nunca mais você vai precisar passar por essa luta, porque você venceu. Aí aparecem outras. Aparece outra, mas, por exemplo, quem foi liberto de qualquer pecado, qualquer coisa, ou bebida, ou cigarro, ou prostituição, seja o que for. Se foi liberto mesmo, está liberto. Se o Senhor vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Talvez tenha outras coisas pendendo, talvez vão ter lutas. Amém? Até a volta de Jesus, quando nós estivermos nessa terra, nós vamos enfrentar a luta. O Senhor falou, olha, eu não vou apagar os seus inimigos de uma vez. Não. É de glória em glória. É de fé em fé. Deus falou para o povo. Era muito fácil o Senhor chegar lá e vamos derrotar todos os inimigos, vocês vão ficar na terra e pronto, acabou, não tem mais nada para lutar. Aquele povo ia começar a inventar história, como sempre, né? A gente começa a inventar outras coisas. Em vez de ser a luta contra o inimigo, agora é a luta contra o nosso pensamento, contra a nossa carne, contra nós mesmos, e um contra o outro. Nós temos que vencer isso. E ele falou assim, olha, não vou derrotar tudo de uma vez, porque senão as feras do campo vão se multiplicar contra vocês. E eu vejo que as feras do campo, quando a palavra de Deus fala isso, que não ia derrotar todos os inimigos de uma vez, que seria guerra após guerra, vitória após vitória, glória em glória, de fé em fé, porque as feras do campo somos nós mesmos.
Nós é que estaríamos nos destruindo um contra os outros, se nós não tivéssemos mais guerra para lutar, se nós não tivéssemos mais, entende? Nada para vencer. Mas nós vamos vencer todos os dias, se estivermos na presença do Senhor, se estivermos vivendo uma vida em dedicação ao Senhor. E Moisés edificou um altar, versículo 15, e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto Amaleque levantou a mão contra o trono do Senhor, o Senhor guerreará contra Amaleque de geração em geração. Então, queridos, vai ter guerra. Vai ter guerra sempre. Entende isso? Vão ser outros tipos de guerra. Vão ser outras situações. Mas elas sempre vão acontecer. Mas aí é nós que decidimos se nós queremos ganhar ou perder. E perder significa dar vitória à carne. E ganhar significa dar vitória ao Espírito, à vontade de Deus. Não é? E aqui diz assim, ó. Porquanto Amaleque levantou a mão contra o trono do Senhor, o Senhor guerreará contra Amaleque de geração em geração. Então, queridos, o pecado, a natureza pecaminosa, ela pode morar em nós. Ela não pode reinar. Amaleque estava tentando reinar contra Israel. O povo de Amaleque, eles iam continuar. Eles iam descendências de Amaleque. Ia ter guerra sempre, de geração em geração. Ou seja, o pecado, a nossa natureza pecaminosa, ela continua em nós. Só que ela não pode reinar. E nós temos que vencê-la. Foi isso que o Senhor fez. Para mostrar que nós temos condições de viver, mesmo com a nossa natureza pecaminosa, que não vai desaparecer enquanto nós estivermos vivos na carne. Entende? Nós vamos estar vivos até a volta de Jesus, ou até Jesus nos chamar, mas nós vamos ter a natureza em nós. Por isso que o apóstolo fala que nós temos que matar a nossa natureza pecaminosa. Fazer morrer as nossas vontades. Fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Por quê? Porque se a gente não fizer, ela ressuscita. Ela ressuscita não. Ela assume, ela ganha força. Porque ela está lá. Ela está lá, escondida. Está em nós. Não é? Ah, mas é uma bênção. Ah, mas a pessoa é uma bênção. Mas de repente aparece alguma coisa, é uma guerra. E a carne começa a vencer. E a gente sabe quando a carne está vencendo em nós. Não olha para o outro, não olha para você. Não olha para mim, entendeu? Olha para você. A gente sabe quando a carne está vencendo. Talvez a gente não tenha noção, até que o Espírito Santo venha e nos convença do pecado. Porque Ele faz isso. Ele não deixa muito tempo a gente no pecado, não. Muito pelo contrário. Ele é rápido para agir e para nos alertar de que nós estamos, porque nós estamos ouvindo a voz dEle. Amém, queridos? Então você foi chamado para vencer. Você foi chamado para realizar, para fazer proezas em Deus. E vivendo no Espírito, e vivendo segundo a vontade de Deus, queridos, é questão de momento, é questão de tempo, para você ver a igreja do Senhor fortalecida, vencendo, e os testemunhos multiplicando. O que eu queria hoje, nem era ministrar a palavra, mas o Senhor me colocou para ministrar. Mas o que eu queria hoje era que a gente pudesse só dar testemunho. Só dar testemunho. Cada um aqui eu tenho certeza que tem um testemunho para falar na sua vida, algo que aconteceu, algo que Deus, uma vitória que você obteve em Deus, uma vitória contra a carne que você venceu. Tem ou não tem, queridos? Pensa aí. Pensa, eu tenho uma vitória que, olha, eu tenho uma vitória. Ah, uma vez aconteceu isso. Pode ser antes, pode ser depois, não pode. Você tem algo para falar de Deus, que Deus fez na sua vida. Entende isso? Mas como você não vai falar hoje, você vai só pensar e vai glorificar a Deus. Amém? Porque Deus quer fazer isso. Em Deus faremos, diga comigo, em Deus faremos proezas. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Quantos querem ficar com a mão levantada? Só não sei quem é o nome. Marisa? Alaí, está no hospital? Foi, né? Vamos orar por ela agora. Dona Alaí, mãe da Adriana. Adriana Braga. Adriana Braga. Amém?
Queridos, você consegue perceber? Você consegue perceber que Deus, Ele quer verdadeiramente ser exaltado na tua vida? Você consegue perceber que Deus realmente está querendo se mostrar Deus através da sua vida a este mundo? Creia nisso, sabe? Deus quer realizar, Deus quer agir. Nós somos o instrumento de Deus para agir nessa terra. Nós somos o corpo de Deus para agir nessa terra, segundo a vontade de Deus. E vou te contar, queridos, Deus vai fazer uma obra tão grande. Deus está fazendo. Eu falo vai porque eu já estou vendo pela fé e sei que Ele está fazendo. Deus está fazendo uma obra tão grande no nosso meio, que Deus vai usar pessoas aqui de forma tão especial, para fazer a vontade dEle. Vai ser algo assim que todos vão se admirar e glorificar a Deus. Não vai glorificar o homem não, tá, queridos? Não glorifica o homem não. Quando Deus começar a te usar, também não se glorifica não. A palavra de Deus fala assim: louve-te o estranho, não os teus lábios. Amém? E também não se prostre diante do teu irmão quando Deus começar a usá-lo não, e achando que ele é demais, não. Demais é Deus, sempre. Amém? Somos apenas instrumentos do Senhor. E Deus vai usar você. E quando isso começar a acontecer, aprenda a transferir toda a glória para Deus. E quando você vê um irmão teu sendo usado de forma sobrenatural e poderosa, glorifique a Deus também. E cubra a vida dele em oração, porque Deus vai te usar também, em nome de Jesus. Não fique com medo, não fique assustado. Apenas se alegre no Senhor e fala: Senhor, usa-me. Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade em minha vida. Senhor, faz como tu queres. Sou apenas instrumento do Senhor, sou apenas servo para obedecer e fazer tudo o que o Senhor deseja fazer nessa terra. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos e ore dessa forma ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Diga ao Senhor que você quer fazer a vontade dEle, que você quer viver no espiritual, que você quer viver e experimentar a bondade, o amor e o realizar de Deus, que você quer vencer, mas é nele, porque no Senhor a nossa vitória é certa. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Jesus, pela obra que o Senhor está fazendo no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem levantado uma geração que vai viver e experimentar o agir sobrenatural do Senhor sobre essa terra, que vai ser instrumento do Senhor nessa terra, para a glória do teu santo nome. Obrigado, Jesus. Nosso coração nós desejamos, ó Deus, esse momento em nossas vidas, como igreja do Senhor, totalmente preparada, santificada, adornada em santidade, que o Senhor possa reinar, para que a sua vontade seja feita na terra como é feita no céu. É em nome de Jesus. Queremos glorificar o teu nome por cada vida neste lugar, por cada um que o Senhor vai usar, por cada um que o Senhor vai, ó Deus, manifestar-se através da vida dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que toda a tua igreja receba, que toda a tua igreja seja cheia desse desejo e se entregue, se renda a ti, Senhor, com as mãos levantadas no poder do teu Espírito Santo, com as mãos levantadas no poder do teu santo nome, obtendo vitória todos os dias, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.